Conheça agora os impactos positivos que as produtoras independentes de petróleo e gás proporcionam ao Brasil. As empresas se lançam na busca das novas oportunidades, superando desafios, criando valor para a sociedade, estimulando o crescimento local, gerando mais empregos, aumentando a arrecadação de royalties e fortalecendo a cadeia produtiva do setor. ABPIP, produtores independentes e fortes. O gás da Eneva faz diferença para muita gente. Para garantir a energia aqui de casa. Para quem faz o Brasil crescer. Todo mundo que tem orgulho da nossa cultura. O gás natural da Eneva faz a diferença na vida do sergipano e no crescimento do Brasil. Disponível a partir do Hub Sergipe, ele é mais limpo que outros combustíveis e garante fornecimento de energia faça chuva ou faça sol. Olá a todos, bem-vindos novamente aos canais da EPBR. Estamos aqui ainda em Sergipe, na Sergipe Óleo e Gás, direto do estúdio ABPIP, com uma série de entrevistas. E vamos ter o prazer agora de conversar com a diretora, a nova diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Silvia Anjos. Silvia Anjos, né? Assim que a senhora prefere. Silvia Anjos. Silvia, primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, por essa conversa, de encontrar com a gente aqui em Sergipe, que está tendo essa semana com muitas discussões sobre o setor de petróleo e gás, sobre exploração e produção, sobre políticas públicas também para o setor de óleo e gás, com foco, muito foco aqui em Sergipe, e com a Petrobras protagonista de muitas dessas discussões. Né? A gente está tendo o privilégio de fazer, eu acho que a primeira entrevista, né? Desde que a senhora assumiu essa vaga na diretoria. Então eu queria começar, na verdade, com uma pergunta um pouco mais ampla. A Petrobras tem o projeto específico da Foz do Amazonas, que é um grande desafio, já há alguns anos. Esse licenciamento específico já está caminhando para o segundo ano, né? Um ano desde que a Petrobras pediu a reconsideração do IBAMA, mas a gente tem visto os agentes muito preocupados com o que o Márcio Félix, da ABPIP, tem chamado da licença social para o setor de óleo e gás operar no Brasil. E a senhora está assumindo a área de exploração e produção da maior empresa de petróleo do Brasil, da maior empresa de petróleo da América Latina. A senhora está vendo essa questão, esse desafio? A gente está diante de uma espécie de moratória para o óleo e gás no Brasil? Pois é uma situação difícil, né? Porque nosso histórico, se você pensar bem, a Petrobras já furou mais de 5.900 poços offshore. Zero derramamento, zero acidente. No Amapá, né? No Amapá nós já furamos mais de 67 poços. Em água rasa, zero acidente. Na margem equatorial como um todo, mais de 600 poços. Zero acidente. Tivemos a produção de campos ali no Ceará e Rio Grande do Norte. Zero acidentes. Então, somos uma das operadoras mais respeitadas no mundo em águas profundas, né? O poço, a área que nós queremos atuar, que é no Amapá, na verdade a gente fala Amapá, águas profundas, porque na verdade o nome da bacia é Foz do Amazonas, mas não é na Foz do Amazonas, né? Então a margem equatorial tem a gente bacia Potiguar, bacia do Ceará, Barreirinhas, Pará-Maranhão, e poderia ter sido bacia do Amapá, mas ficou bacia Foz do Amazonas. Então isso levou a muita discussão. O nome é muito forte, então há muita má interpretação de que o poço vai ser na Foz do Amazonas e que pode causar vários problemas no rio. E, na verdade, a gente está a 500 quilômetros da costa, né, da Foz. Então, nós tivemos agora nessa petição do IBAMA, todas as demandas foram atendidas, né? E, então, a gente está aguardando. Eu sou confiante, porque em termos ambientais, o risco é praticamente nenhum. Porque nós temos uma história de 5.900 e tantos poços sem acidentes, né? E para você ter uma comparação, tem 500 quilômetros da costa, né? Toda a nossa produção de óleo e gás da Bacia de Campos e Santos está em frente aos nossos grandes pontos turísticos, né? Copacabana, Ipanema, Búzios, Angra. Sim.
Zero acidente. Né? E para diferenciar é o seguinte, um óleo derramado aqui no sul, ele pode chegar à costa, mas lá onde nós estamos furando no Amapá, onde é o nosso prospecto, as correntes não levam para a costa, não chega na foz, né? Inclusive foi feito toda uma modelagem pela Petrobras e pelas outras empresas, e também agora, junto com o Greenpeace, a gente jogou lá as boias, e as boinhas foram todas para longe da costa, né? Então, não há motivo para a licença não ser dada, não é? Até para pegar nesse ponto da modelagem, isso é um dos aspectos que a equipe que hoje está trabalhando para a senhora sempre argumentou, nos bastidores, claro, de que isso era um indicativo de que essa discussão está muito além do licenciamento. A modelagem, o IBAMA reconhece, para a gente dar um exemplo, o IBAMA reconhece que a modelagem que foi apresentada melhorou em muito a que se tinha no início da década passada, mas mesmo assim diz para a Petrobras que, bom, não é porque o estudo probabilístico indica que a chance de toque à costa é zero, que a chance de toque à costa é zero, a gente precisa mudar o plano e aí o processo continua em várias e várias discussões. Pois não? Na verdade, antes de chegar à costa, mesmo que haja o eventual derramamento, nós temos inúmeras barreiras. Barcos, para você ter uma ideia, para esse poço do Amapá, tem uma equipe de barcos que é de proteção, com barreiras anti-derramamento, que é o dobro do que nós temos em toda a bacia de Campos e Santos. Quer dizer... É por isso que a presidente Magda Chambriard tem dito que se a discussão técnica for suficiente para resolver isso, isso já estava resolvido, e a discussão tem que ser outra? Exatamente, porque, na verdade, eu quero fazer aqui, a gente está há 2 anos, mas eu participei da escolha dos blocos em 2013. Né? Quando a Magda era diretora-geral da ANP. E nós escolhemos aqueles blocos, tínhamos parceiros. E, na verdade, o que a gente vê é que são mais de 10 anos, né? Então, a gente está perdendo 10 anos de oportunidades, até para avaliar e poder deixar, né, seguir o rumo. Né? Então, a decisão, e a presidente Magda foi muito assertiva e muito clara, é que a política energética do país tem que ser clara. Qual é a política energética do país? O óleo e gás faz parte da nossa política energética? Se a resposta é sim, nós temos que atuar nesse sentido. Se a resposta for não, aí é diferente. Mas como nós hoje temos certeza que faz parte da política energética do país, o óleo e gás, até porque o Brasil, só para você ter uma ideia, o Brasil, a emissão de CO2 devido aos combustíveis fósseis do Brasil é 1%. Então, digamos assim, se você tirar o Brasil do mapa, tem 99% das emissões estão lá. Sim. Então, mesmo que eventualmente você fique questionando se o petróleo, se a gente deve, por influências climáticas, etc., nós não somos o player que vai definir. Enquanto tiver países que estão emitindo, 99% está fora do Brasil. Então, olha, só para você ter uma ideia como é surreal, se nós dobrarmos a nossa produção, a gente vai chegar a 2%. Das emissões globais, a partir do hoje é 1%. Fósseis. E hoje no Brasil, mesmo no Brasil, se você olhar tudo que nós emitimos, nós somos 1/3. O resto tem a questão do agro, de desmatamento, né? Então eu acho que nós podemos fazer uma grande sinergia. O Ministério de Minas e Energia com a Petrobras e o Ministério do Meio Ambiente. Nós temos que ajudá-los a combater o maior problema, que é o desmatamento, queimadas. A gente pode fazer uma parceria nesse sentido e a gente vai reduzir a emissão do Brasil enormemente. E a Petrobras tem levado essa proposta para o governo? Nós fazemos, na verdade, isso é uma questão, se especificamente assim, mas a gente botou como opções de compensação, né? Porque a gente está gastando, investindo tanto dinheiro nessas... Só para se ter uma ideia... Talvez seja um dos poços mais caros, se não for o mais caro da história da Petrobras. Né? Se você imaginar que a gente já gastou milhões e milhões, centenas de milhões de reais. Né? Então, é muito desafiador. A gente vê assim que o país está perdendo, né? Sim. Agora, por outro lado, não há essa clareza
no conjunto do governo, todas as áreas do governo, de que o petróleo e gás faz parte da nossa política energética, faz parte da nossa matriz energética de 2030, 40, 50. Eu acho que a questão é justamente essa. Mas tem uma outra... Tem um outro aspecto, e aí tem que também se medir a qualidade desse debate, mas tem um outro aspecto dessa discussão, que é o óleo e gás faz parte, mas nas áreas onde já estão sendo exploradas, no sul, no sudeste, dentro do polígono, falando genericamente, no polígono pré-sal, há petróleo suficiente para atender a essas necessidades energéticas brasileiras da nossa matriz nos próximos 30 anos. Deixa eu te explicar, é um engano. Eu tinha até vontade de mostrar um gráfico aqui que eu vou falar na minha palestra. É o seguinte, se você vê essa discussão, quando a gente estava na Bacia de Campos, se falava a mesma coisa. Para que vai investir mais em exploração de petróleo se tem tanto óleo na Bacia de Campos? Só que toda a produção cresce e ela cai. A Bacia de Campos, que foi a nossa vaca leiteira por muitos anos, né, ela teve o pico em 2009 e vai cair. Felizmente, nós descobrimos o pré-sal e nós estamos num ramp-up, né? Estamos crescendo. Mas a queda deve vir mais ou menos 2029, 2030. Aí vamos ficar numa situação surreal, porque vai cair a produção, lógico, faz parte de todo o campo. E aí, se depender muito, você vai passar a importar óleo, porque o país está crescendo, as demandas estão crescendo. Então, de exportador, podemos voltar a ser dependentes do óleo importado. E o pior, quando você importa o óleo, porque o nosso petróleo tem um percentual de CO2 muito menor do que a média mundial. Então, se a gente for importar petróleo, a gente vai estar trazendo mais petróleo, mais poluentes do que nós. Uma outra coisa importante também é que quando fala assim, eu acho muito importante a gente desmistificar para quem não conhece da área, né? Então esse poço que vai ser furado lá no Amapá, ele não está num santuário ecológico, ele está num local que passa cerca de 1000 navios pela área. Inclusive carregando petróleo. Inclusive carregando petróleo. Nossa vizinha Venezuela está logo ali. Então, se você vê a estatística mundial, é no transporte que você tem derramamentos, né? Então, a gente está deixando de furar um poço que tem uma histórico de 0 acidentes, né? Numa área que passam 1000 navios por ano e deixando de ter riqueza, gerar royalties, participação, impostos, para cuidar daquela área de terra que ainda é muito precária economicamente, né? As grandes descobertas do pré-sal já foram feitas, o potencial de reposição de reserva ali do polígono pré-sal, não só da Câmara pré-sal, mas da Bacia de Campos e Santos, já se esgotou? Petróleo nunca esgota, mas talvez, o que parece é que as grandes acumulações se foram. Você vê que não foi só a Petrobras, várias operadoras, né, perfuraram poços que não foram grandes, né? A própria Exxon, a Chevron, outras empresas perfuraram fora a Petrobras e não encontraram. Nós realmente fizemos um ótimo trabalho, pegamos como a gente chama, os elefantes, né? Sim. Mas certamente tem mais óleo a ser descoberto. Mas não deve ser as grandes acumulações semelhantes a que nós não encontramos, não acreditamos, não. Vamos migrar aqui para Sergipe. Sergipe é um estado que tem as grandes descobertas de gás natural condensado na costa, mas está tendo uma grande dificuldade. A Petrobras está tendo muita dificuldade de encontrar propostas, fornecedores para contratar os FPSOs. Eu acho que a gente já passou por 2 ou 3 modelos de contratação, né, afretamento. Agora estamos... E agora mais uma licitação de afretamento fracassou. Está no período de recurso, mas a Petrobras desqualificou a proposta. Como é que é o plano agora? A gente tem umas informações que pode vir uma nova licitação no curto prazo. Com certeza. E a Petrobras vai tentar fretar de novo. Vai. Olha, o modelo a gente está estudando. A gente está... A engenharia com a diretora Renata, eles estão fazendo um trabalho muito bom,
tentando ver, a gente vai tentar usar o fundo da Marinha Mercante, outras alternativas para que compense o conteúdo local e dê mais competitividade. A gente está buscando formas de contratar que a gente consiga ser mais ágil e mais. Estamos correndo para fazer qualquer ajuste para botar essa licitação na rua o mais rápido possível. Isso eu queria deixar bem claro, que é prioridade nossa. Nós vamos, Sergipe, esse aí eu tenho um particular apreço por essa área. Eu participei da área lá antes, em 2010, todas as modelagens geológicas para furar o Barra. Nós furamos o Barra, deu óleo, foi dificílimo aprovar. Depois, poxa, na história toda aí, teve para ser vendido, o corpo técnico lutou fortemente para que permanecesse conosco. Vieram esses problemas, finalmente tivemos a declaração de comercialidade, né? E essa busca por fornecedores. São 2 FPSOs, poxa, vai botar mais de 200 mil barris por dia, 18 milhões de metros cúbicos, é um espetáculo. Muda o patamar da região completamente, né? E nós estamos, presidente Magda, a diretora Renata e eu estamos empenhadas em fazer com que seja o mais rápido possível a gente consiga botar essa licitação de volta. É prioridade nossa. É possível ainda cumprir o prazo hoje do plano, primeiro óleo 2028? 28, você vê, somos em 24, né? É um desafio. Então, é um desafio. Não acredito que 28 a gente consiga. Depende, a gente está procurando fazer alguns pequenos ajustes que a gente dê mais rapidez na construção. Mas não adianta ser... Nós tentamos algumas vezes, mas não posso garantir, não. Mas o tempo que for, vai ser o mais rápido que a gente conseguir fazer e vai implantar. Se não for 28, vai ser 29. Vamos estar apostando no preço o tempo mais rápido, né? Perfeito. E Sergipe também foi um estado produtor de petróleo em águas rasas, né? Qual é o plano da Petrobras hoje para esses ativos? É o descomissionamento? Tem alguma forma de recuperar, de arrendar, de vender? O que vocês pensam em fazer com Na isso? verdade, a Petrobras já não está mais a águas rasas em praticamente nada aqui. Nós estamos só com as plataformas para serem descomissionadas, né? Descomissionamento. Porque ela foi fechada há uns anos atrás. Em 24 horas foi dada a ordem de fechar tudo. Então, hoje nós temos 26 plataformas para ser descomissionada, né? Então, você sabe, depois de muito tempo parado, você não pode voltar a energia do reservatório, né? Então, provavelmente a maioria é impossível de se recompor, né? Entendi. Mas nós estamos olhando todas as plataformas, todas as áreas, porque a gente acha que todo óleo importa. Todo óleo importa. Primeiro, a gente tem clareza que somos um país privilegiado, somos benchmark de baixas emissões e percentual de renováveis. Em 2050, a maioria dos países não vai estar onde nós estamos hoje. Então, a gente tem certeza, a gente tem no nosso plano, que se alguém vai estar produzindo petróleo, seremos nós, porque o nosso petróleo emite menos, então a gente vai ter uma resiliência tanto em custo quanto em emissão. Então, a gente vai ficar muito tempo nesse mercado, né? E aí, nós fazemos o seguinte, o pré-sal é um grande reservatório, é quase que uma anomalia mundial de você, num poço, produzir 70 mil barris. Sim. Então, o sarrafo ficou alto, né? Sim, sim. Então, isso você pode usar de duas formas. Poxa, eu tenho um tão bom que eu posso me atrever a olhar menores para formar um portfólio misto. Mas também tem o risco, como aconteceu no passado. No passado recente, né? Não é pré-sal, não presta, joga tudo fora, né? Então, o copo pode estar meio cheio e meio vazio sempre, né? Então, nós aqui, a presidente Magda e a equipe dela de diretoria, a gente tem certeza que cada hora importa, porque nós vamos ser longevos, queremos uma empresa longeva, eficiente, produtora, orgulho do Brasil, e para nós importa os campos menores e maiores, desde que eles sejam economicamente viáveis.
Então, E pode ser feito. Petrobras pode voltar a olhar, esquadrinhar todos aqueles projetos que a gente, que é da empresa especializada, a gente cobriu a exploração de todos eles. Parque dos Doces, Parque dos Dálmatas. Nós estamos olhando tudo, olhando o portfólio, não apenas do Brasil. A gente vai fazer temos um grande trabalho exploratório de avaliação. A gente quer ficar no Brasil, gerar emprego e renda, né? Mas se a gente não for bem quisto, a gente vai achar em outros lugares. De certa forma. Entendeu? Entendi. A gente vai achar. E se você perceber, o discurso das grandes majors dos seus países é contra o óleo, mas elas todas estão procurando intensamente aonde? No sul, onde baixa o grau de emissão, né? Então a gente vai estar onde formos bem recebidos. E não ser bem recebido no Brasil não é possível, né? No caso da margem equatorial, a gente tem um exemplo clássico disso, que é a França, que declarou uma moratória da produção de óleo, mas ela não produz óleo, ela não tem produção no seu território, né? Não. E aí ela saiu do Suriname, da Guiana Francesa, perdão. Mas ela está no Suriname. Mas ela está no Suriname, está na Guiana, está no Brasil. Guiana, está na África. Está na África, sim. É uma forma também de olhar para faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Uma última pergunta. Vocês têm a expectativa hoje de levar esse assunto, dar licença para o governo e ter uma solução, ter uma resposta do IBAMA esse ano ainda? Ah, sim. O presidente Magda está trabalhando dioturnamente com isso. Nós vamos ter, provavelmente, a próxima reunião do CNPE. Vamos buscar apresentar todas essas informações. Petrobras vai ao CNPE apresentar o projeto? Vai apresentar o projeto, uma reunião do CNPE, mostrar todos os requisitos, para dar conforto, né? E aí toma a decisão, né? Perfeito. Tá ótimo, gente. Vamos estar lá. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente.